Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje, mais um dia, mais um mês que se inicia, agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, como sempre, e fazendo uma leitura pequena de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ditado por Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra dita, muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se. Quanto ao ofendido, convenho que pode às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo e, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Bom, essa leitura falava sobre o duelo. Sobre o duelo. Que nos tempos passados era uma maneira que o ser humano, na sua ignorância, pensava que estaria reparando um erro, estaria colocando a sua honra limpa, estaria vingando as ofensas que foram feitas contra si, contra a sua honra, ou a honra da sua família, que seja. Bom, hoje, graças a Deus, os duelos são diferentes. Os duelos hoje não são de armas, os duelos são de sentimentos. O quanto é ruim você se sentir ofendido em seus sentimentos, e o quanto é pior, ou deveria ser, de acordo com cada pensamento, você ofender uma pessoa e ficar com aquele sentimento dentro de você, aquele sentimento de raiva, de mágoa. O quanto é pior. Então, nós como cristãos devemos esquecer essa palavra duelo, devemos esquecer o sentimento de vingança, devemos tirar do nosso coração toda mágoa, toda raiva, encher nosso coração sempre de amor, de perdão, para a gente viver melhor uns com os outros e com a gente mesmo, claro. Então, o perdão está embutido no amor, e o amor está dentro da palavra cristão, porque foi o que Cristo pregou para nós, o amor, o verdadeiro amor. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que quereria que ele fizesse para você. É a primeira coisa que você tem que pensar quando você for entrar numa discussão.
Se é que você vai entrar numa discussão, porque eu, por exemplo, eu evito entrar em discussão. Eu não gosto. Eu fujo das discussões. Mesmo que elas sejam úteis, pode ser um erro meu, mas eu fujo dessas discussões, eu não gosto. Porque cria uma energia pesada, cria uma energia ruim. Então vamos evitar as discussões. Mas quando a gente entrar numa discussão, que a gente pense dessa maneira: eu quero para mim o que eu desejo para o outro. É sempre assim. É sempre assim, porque o que a gente deseja para o outro a gente recebe, de uma maneira ou de outra, não é? Então eu não vou querer para o outro uma coisa ruim, porque eu não quero isso para mim. Então vamos tirar do nosso coração todo sentimento que possa nos machucar. Não agora, mas futuramente esse sentimento pode nos machucar, pode criar um remorso muito grande, que pode fazer mal, pode não, aliás, faz mal para nós. Vamos pensar de maneira diferente, né? Vamos amar mais e perdoar mais, porque assim a gente vai estar vivendo bem na sociedade a qual Jesus nos colocou, Deus nos colocou para viver, com aqueles que nós entrelaçamos, que nós fazemos parte do mesmo caminho, tá certo? Vamos esquecer tudo que é ruim que o outro possa ter dito, ou que a gente possa pensar que o outro disse, como diz a leitura. Nós não somos donos da verdade, mas a verdade vai nos libertar, com certeza. Um bom dia, um bom mês para todos nós, cheio de esperança, de fé, de saúde, com muita paz e harmonia no coração. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. E não se esqueça, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um likezinho lá, para a gente continuar a poder estar mandando para vocês essas leituras diárias. E toque o sininho para receber nossas notificações, sempre que houver uma publicação nova. Um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus.